Dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Abrapos em Movimento. Hoje, com uma figura que eu conheci alguns anos atrás, quando eu estava começando a me aprofundar um pouco nessas questões latino-americanas. Passei lá por Santa Catarina e fizemos lá uma pequena atividade e desde então acompanho o trabalho da Elaine. A Elaine Tavares é jornalista. Ela é doutora em serviço social e ela é coordenadora de comunicação e pesquisa, pesquisadora também, do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, que fica lá na Federal de Santa Catarina, e que na minha opinião, assim, a gente já tem outros aqui no Brasil e tal, mas aqui, mas na minha opinião, é o centro, o instituto que cuida mais, assim, dessa questão latino-americana, desde uma perspectiva que tem mais a ver com que a gente conversa sobre psicologia da libertação, psicologia da descolonização, essa perspectiva desde a barra de nossos pueblos latino-americanos, é uma coisa que o IELA, de maneira muito, não sei se a palavra vanguardista é boa, mas vem trabalhando há um tempão. Então, por isso que a gente resolveu conversar com a Elaine para ela contar um pouco para nós. Beleza, Elaine? Beleza, tudo bem? Tudo bom, e você? Como é que tá aí as coisas nas Catarina? Sobrevivendo, né, aí ao coronavírus. Tá isolada também? Estamos trabalhando de casa. Todo mundo, né? Quer dizer, boa parte, né? Um pedaço bom. É... Elaine, conta para nós um pouco o que que é o IELA, para o pessoal saber do que se trata o IELA, qual que é aí a balada geral do IELA. Então, como tu falavas, né, que a gente tem esse aspecto vanguardista, a gente, na verdade, o IELA é o primeiro instituto de estudos latino-americanos criado no Brasil, né, não é motivo de glória, mas sim de tristeza, né, porque o primeiro instituto de estudos latino-americanos foi criado apenas em 2004, aqui no Brasil, quando em outros países da América Latina, por exemplo, nós temos aí institutos e, enfim, núcleos de pesquisa sobre a América Latina antigos demais, né? E aqui no Brasil a gente nunca teve isso. Sempre foi essa peculiaridade brasileira da gente estar de costas, né, para os nossos irmãos latino-americanos. E essa ideia também que a gente tem aqui no Brasil de achar que a América Latina são eles, né? Não somos nós, como se nós não estivéssemos dentro da América Latina. Então, em 2004, a partir de um desejo, uma ideia do professor Nildo Orix, que tinha feito a sua formação de mestrado e doutorado no México e que teve acesso a uma série de pensadores e pesquisadores da América Latina, quando ele veio para Florianópolis e passou no concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina, já começou a ferver na cabeça dele essa ideia. Mas foi só em 2004 que ele encontrou aí os parceiros, né, para poder vingar essa ideia de fazer um núcleo de estudos latino-americanos. Então, ele convidou a mim, é uma colega minha também jornalista da GECOM, nós duas trabalhávamos na GECOM e estávamos vivendo ali uma situação muito difícil de censura do nosso trabalho, de impedimento do trabalho, então foi tranquilo para a gente passar da GECOM para esse projeto do Nilton. E aí, juntamente com a professora Beatriz Paiva, do Serviço Social, nós quatro, então, criamos o Observatório Latino-Americano, o OLA. Porque a ideia era justamente isso, era trazer informações dos demais países da América Latina para o brasileiro, né, que não tinha informação na época. Nós estávamos vivendo momentos bem bonitos na América Latina, e a mídia brasileira, obviamente, e as universidades, ninguém estudava isso. Então, foi para isso que nasceu o OLA. Com um ano de existência, nós já estávamos recebendo uma demanda imensa de outros professores, de pesquisadores, de sindicalistas, de movimentos sociais sobre as questões latino-americanas. Então, a gente foi crescendo de uma maneira vertiginosa, né, tanto na busca de informação, quanto nas pessoas que se aproximavam de nós para também estudar e trabalhar a América Latina. E aí, em 2006, então, a gente se transformou em instituto, que a gente era só um núcleo de pesquisa, né? Então, aí a gente se transformou em um instituto público, não é um instituto privado, ele é um instituto que está dentro da universidade, que vive a partir da universidade, sem recursos privados, simplesmente dentro da UFSC, e a partir daí foi agregando outros companheiros e companheiras no Brasil e na América Latina para discutir a América Latina. Então, o IELA é pioneiro
de fato, no Brasil, nesse debate. Então, essa é a nossa história, né, assim, muito resumidamente, e que nasceu justamente num período que a América Latina estava vivendo um ascenso das lutas populares, né? O presidente Hugo Chávez tinha acabado de ganhar as eleições na Venezuela, em 1998, tinha acabado de ter um golpe na Venezuela também, né? E tudo isso começou a repercutir também na mídia comercial. E o IELA foi criando um caldo, né, de conhecimento e de discussão e de análise da América Latina, e que ao longo desse processo, que depois com o Hugo Chávez foi crescendo, a gente conseguiu também estar par e passo, né, acompanhando todo esse processo em toda a América Latina. E eu acompanho assim o IELA e é muito impressionante mesmo o nível do debate de vocês, né? Tanto de trazer pesquisadores para ir aí para os encontros de vocês, como mesmo uma mesma produção, né? Vocês estão agora não sei se agora, né? Como é o nome das edições, Elaine? A Nossa, biblioteca, isso, Pátria Grande. Pátria Grande. E que, se eu não estou enganado também, fora aqui e acolá, que sai um ou outro númerozinho aqui no Brasil, quem faz isso sistematicamente com os grandes pensadores e pensadoras da América Latina são vocês aí, né? Sim, e a gente começou em 2004 mesmo, no ano que nós nascemos como OLA, a gente iniciou as Jornadas Bolivarianas, que são Isso também. encontros anuais, né? Todo ano a gente realiza discutindo temas que são importantes da conjuntura latino-americana, mas que não estão pautados nem pela mídia, nem pela pesquisa brasileira. Então, esses encontros foram trazendo para Florianópolis, a partir do nosso convite do IELA, intelectuais, estudiosos, pesquisadores muito importantes de todos os países latino-americanos, e inclusive dos Estados Unidos, do Canadá. Chegamos a trazer aqui pensadores da China. Então, assim, pensando esses grandes temas latino-americanos. Desse turbilhão de pensamentos e essas figuras importantes do pensamento crítico latino-americano e mundial, foi surgindo também essa necessidade da gente oferecer para as pessoas que circulam em torno do IELA trabalhos, efetivamente, de pensadores que não são conhecidos na universidade. Né? Então, nós criamos também um núcleo de estudos dentro do IELA, que é o OLA, que é o Observatório Latino-Americano, que é um núcleo de estudos que estuda os clássicos do pensamento crítico latino-americano. Então, o que a gente percebeu ao fazer esses estudos? Que esses livros não estavam traduzidos para o português. Né? Esses livros só encontra em espanhol e muitas vezes não estão nas nossas bibliotecas. Então, o IELA pensou justamente isso, vamos editar, né, esses pensadores importantes para a América Latina que não estão em português, na língua portuguesa. Então, começamos esse processo aí. Inclusive, pensadores brasileiros, como é o caso do Rui Mauro Marini, né, que tem uma obra vastíssima e que também não tinha os seus principais livros traduzidos para o português, porque ele produziu a sua obra no exílio, durante a ditadura militar. Então, nós começamos esse processo, criamos a Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, que é esse esforço, né, de traduzir esses pensadores e trazer para a universidade, enfim, para os movimentos sociais, para os sindicalistas, esses pensadores que não vão ser encontrados em nenhum lugar, não são estudados na universidade e não são sequer encontrados nas livrarias. Né? Então, a gente começou esse processo, não é fácil, né, Bruno, porque editar livro no Brasil é caro, né, mas, enfim, a gente vai aos trancos e barrancos, vamos tentando a cada ano ter pelo menos um volume. A nossa ideia, né, geral era ter uma biblioteca de 80 volumes, que a gente já tem marcado e listado, mas claro que o andar é lento, né, justamente por isso, porque é caro, e tem um problema, aí vem um governo que atrapalha tudo, aí a gente tem que ir reinventando, né, a cada ano, tentando colocar esses pensadores para que os brasileiros possam conhecê-los, porque são muito ricos, né, nas suas análises para a gente entender o nosso espaço geográfico, que é a América Latina. E eu acho que também, além dos clássicos, tem um aspecto importante que é dos clássicos e dos contemporâneos também, né? Que tem uns mais recentes também. Mas, por exemplo, eu que sou uma pessoa que também tá sempre olhando, pesquisando essas coisas, muitas vezes eu vou em autores
E aí, quando eu vou encontrar trabalhos que citam os autores ou que pegam os autores, estão ligados com IELA. São feitos na Federal de Santa Catarina e que estão remetidos diretamente ao IELA. Quer dizer, você começa a uma produção contemporânea também, que vai circulando em volta do IELA, que só tem acesso a esses pensadores porque o IELA existe. Esses pensadores estão em mestrados e doutorados em outras pesquisas por aí, porque existe o IELA que eles vão lá e falam e trombam lá com o Bolívar Echeverría e falam, nossa, quem que é esse cara? E aí, aí o Bolívar Echeverría começa a aparecer em teses. De maneira muito, né, ainda muito rarefeita, mas eu acho que se não tivesse o IELA, nem de maneira rarefeita. Claro que não é só o IELA, a gente tem mais 2 ou 3 centros aqui no Brasil e tal, mas estamos falando, assim, da importância do IELA, que realmente é isso, esse caráter pioneiro que você falou, né? E, Elaine, nesse tempo todo, você consegue desenhar, assim, se você pudesse desenhar em algumas frases ou em algumas palavras, o que caracteriza uma episteme latino-americana, uma episteme política latino-americana? Existe isso? Existe um jeito latino-americano de produzir ciência, de produzir pensamento? E se existe, o que é? O que é o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de pensar o mundo? Você acha que... Porque esse é um debate bastante vivo aí, né? Até que ponto é, até que ponto não é um pouco, mas não é, e se é, também não é para ser, porque aí pega enfim, uma coisa que a gente discute bastante, né? Sim, eu lembro sempre de uma fala do Henrique Dussel, que é um pensador latino-americano, argentino, mexicano, e ele conta que quando ele foi estudar na Europa, enfim, estudando com grandes pensadores, grandes professores lá na Europa, os professores disseram para ele assim, olha, tu quer realmente produzir filosofia? Vai produzir filosofia lá na Argentina, onde tu vive, vai pensar a realidade argentina. Isso é produzir um pensamento autóctone, crítico e desde o teu espaço geográfico. Então, Marx, né, se a gente for pensar que é um pensador europeu, alemão, ele também dizia isso quando diz para nós no seu método, vai pensar a tua realidade, né? Não fica pensando a tua realidade a partir de fórmulas que são usadas para pensar outra realidade. Então, quando a gente começa a ler esses autores clássicos latino-americanos que pensaram a América Latina desde o seu lugar, tu vais vendo que esses camaradas, eles construíram conceitos, eles construíram epistemes, eles construíram métodos, caminhos para pensar os seus espaços geográficos muito singulares, né, que não se parecem em nada com os dos pensadores europeus e nem poderia, né? Porque como é que tu vai pensar a Serra Colombiana ou a Costa Colombiana se tu não pensares a partir daquelas pessoas que estão ali, daquela geografia, né? Daquela maneira como se organiza o mundo? Como é que tu vai pensar a Argentina, o Uruguai, o Panamá, a Nicarágua, com conceitos da Itália, construídos na França? Não tem como, né? A análise vai ficar capenga. Né? Então, nós vamos tendo esses pensadores que vão olhando para a realidade de verdade, vão observando como que aquela população se organiza, como age, como produz, né? Qual é o seu modo de produção, e vão construindo daí as suas análises, e criando conceitos capazes de serem reconhecidos por essas pessoas. Né? Tu pega um pensador como Fausto Borda, por exemplo, que é um pensador colombiano que trabalha com a ideia da ciência própria, né, ele vai fazer toda uma discussão em cima disso, né, compreendendo a Colômbia desde a sua própria realidade. Né? Então, eu acho que nós temos aí o Aníbal Quijano, nós temos o René Zavaleta na Bolívia, né, que vai fazer uma análise da Bolívia e vai dizer, olha, na Bolívia, o normal é a rebelião. Né? Então, são coisas assim que são incognoscíveis para um pensador francês, um pensador inglês, ou mesmo um pensador estadunidense. E que se o cara está disposto a pensar a realidade desde o seu lugar, vai conseguir compreender. Então, essas pessoas vão criando, sim, uma nova forma de conhecer, né? Mas que é muito singular em cada lugar. E tu vai vendo que essas pessoas também, elas, de certa forma, elas se apropriam dessa ideia marxista, que é justamente essa. Conheça a tua realidade. E, a partir daí, pense sobre ela e produza conhecimento sobre ela. Então, hoje nós temos toda essa discussão decolonial, giros epistemológicos, tudo isso. Tem muita coisa boa aí. Também tem muita bobagem, né? Tem muita pós-modernidade,
às vezes nesse debate a gente precisa filtrar bem, né? Mas a gente tem aí uma caminhada de grandes pensadores, José Carlos Mariátegui também, né, que foi um dos primeiros marxistas a pensar a realidade real do seu país, no caso o Peru, né, onde ele constrói aí os 7 ensaios sobre o Peru, que, poxa, nenhum inglês poderia fazer aquilo, né, e nem com as ferramentas teóricas de outros pensadores europeus poderiam produzir aquilo. Ele vai olhar para o Peru e vai ver, olha, aqui no Peru a parada é essa, né? Não é o proletariado típico da Inglaterra dos 700 ou dos 800, aqui é o índio, aqui é o camponês. Então aqui nós temos uma outra forma de produzir a vida, né? Então essas pessoas vão criando uma outra forma de produzir o pensamento também, né? E que aqui no Brasil nós temos também grandes pensadores, que também não são estudados na universidade, né? Tu não conhece a obra do Manuel Bonfim? Não lê o Manuel Bonfim no curso de História. Psicólogo? Né? Então, psicólogo. Totalmente né? Então, desconhecido na psicologia, muito desconhecido, né? Totalmente tu não, não mas lê na muitíssimo desconhecido. psicologia, tu não lê na psicologia, tu não lê na história, tu não lê em lugar nenhum. Ele é um cara que tu não conhece, né? Tu pega o Álvaro Vieira Pinto, que é um dos filósofos mais importantes brasileiros, também cadê? Né? Como é que tu conhece a obra dele agora que a obra dele está saindo à luz, né? E são pessoas que pensaram o Brasil desde o Brasil, né? Então, isso é importante. E, claro, aqui no IELA a gente sempre faz esse debate, né, que às vezes as pessoas dizem, vocês não querem pensar um pensamento próprio, mas como é que nós não vamos considerar os grandes pensadores europeus, gregos, egípcios? Não, é lógico que essa gente constitui um caldo cultural importantíssimo, que nós temos que lê-los e conhecê-los e compreendê-los, mas a gente também tem que ter a capacidade de observar que eles pensam em realidades muito específicas, né, dos seus países. Lukács pensou o seu lugar, Gramsci pensou o seu lugar. Trazem questões universais? Trazem, e essas questões têm que ser abraçadas por nós, mas elas têm que ser abraçadas num contexto em que nós tenhamos também a capacidade de olhar para a nossa própria realidade e produzir o nosso próprio pensamento, né? Que é isso que esses pensadores fazem. Pega uma Vânia Bambirra, por exemplo, né? Que é uma mulher extraordinária. Quem conhece? Né? Aonde que está a obra dela? Nós tivemos um livro dela que é super importante, né, que a gente fomos nós, no Pensamento Crítico, na biblioteca, que traduziu para o português. Uma mulher brasileira, pensadora brasileira extraordinária, que tem quase toda a sua obra escrita em espanhol, né, e que não tem tradução em português. Então, é muito complicado isso. Então, esse trabalho também de pensar um episteme local, ele é fundamental, mas também não pode ser sectarista, né, de achar que a gente tem que abandonar todos os outros pensadores europeus, asiáticos, enfim, árabes, não, né, o processo do pensamento, ele vem crescendo e ele tem que ser conhecido e apropriado por todos nós, mas pensa, como diz o Dussel, pensar desde o seu lugar, né, não significa que tu não reconheça que já foi pensado por outros pensadores. E tem um outro aspecto que é danado também do ponto de vista da epistemologia, da filosofia e tal, que é essa questão da universalidade, né? Eu lembro que eu lendo Quirrano, e aí tive até a oportunidade de estar com ele perguntando sobre essas coisas, e ele me falava assim, que a ideia básica dele, de totalidade, básica não, né? Mas uma ideia que é uma das linhas de força do trabalho dele, a ideia da totalidade heterogênea, ele em algum momento ele falou assim, olha, é claro que eu estou falando de uma realidade latino-americana, mas, meu, cá para nós, a Europa também é uma totalidade heterogênea. Eles acham que não são. Quer dizer que, na verdade, essa ideia de que da América Latina, ou de qualquer lugar do planeta, você pode soltar, você pode ter formulações que são formulações que é isso, você tenha muito para contribuir sobre a história da Rússia, sobre a história do Burundi, sobre a história, né, do Havaí. Não é só de um determinado lugar, e também não é só um pensamento localizado que só serve para, né, só serve para pensar os limites de um continente, né? Uma coisa mais ampla, assim, né? E isso é uma coisa que a gente não tem. A gente tem um fenômeno de viralatismo, né, Elaine? Essa noção de que a gente não consegue produzir um pensamento próprio, né? O máximo que a gente faz é um arremedo de lá, né? Um arremedo de algum canto que alguém vem com uma fórmula, a gente tempera ela com tapioca e faz uma coisa aqui nossa, né?
E esse É, viralatismo a gente tem justamente porque não conhece o pessoal que já pensou. É isso que eu digo, esse é o trabalho que o IELA faz, né? Porque tu pode dizer assim, olha, a América Latina não produz nada, mas claro, tu não conhece. Tu não conhece Fausto Borda, tu não conhece Álvaro Vieira Pinto, tu não conhece Vânia Bambirra, tu não conhece o Aníbal Quirrano, tu não conhece o Dúcio, né? Então, é óbvio que tu vai dizer que não tem, né? Porque lá na universidade, quando tu vai fazer o teu curso, as pessoas só te apresentam uma bibliografia onde tem franceses, americanos, ingleses, né? E tu não conhece nem os árabes, né? Tu não conhece essa gente. E aí o Henrique Dussel tem um conceito de universalidade, que eu conspiro muito com ele, que o Dussel diz, bom, nesse tempo de fim de todas as narrativas, como se diz, né, que a pós-modernidade coloca, que diz que não existe mais universalidade, o Dussel diz, não, tem uma universalidade aqui, sim, que ela vai ser encontrada no interior do Burundi e no interior da Colômbia, que é o caído, é a vítima do sistema, é aquele que é vítima do sistema capitalista. Esse cara, ele é igual aqui, ele é igual na França, ele é igual na Inglaterra. Nós somos todos o quê? Classe trabalhadora explorada, né? E é essa universalidade, a partir dessa universalidade, que nós temos que começar a pensar, né? Cada um vai ter uma particularidade, mas nós estamos todos mergulhados numa mesma universalidade, que é a exploração capitalista sobre todos nós, na Europa, na Índia, no Oriente Médio e aqui. Então, acho que essa concepção do Dulce me parece muito importante para a gente pensar essa questão da universalidade hoje. Saravá, professor Henrique Dussel. É, e aí, falando então um pouco do como nós estamos agora. Agora e esse período, né? Esse último período, essa última quadra histórica que a gente entrou aí na América Latina e com essa agudização desse momento da pandemia, né? Como que vocês aí no IELA, você como pesquisadora também, tem pensado, tem feito aí uma análise dessa conjuntura, né? O que está acontecendo com nós aí nos últimos tempos, nesses últimos momentos aí de refluxo desse movimento de mais progressista que a gente estava observando aqui na América Latina e especificamente agora qual é a encrenca que nós estamos agora com, e aqui no Brasil, na América Latina, mas aqui com esse. O Nicoleles saiu dizendo que o jeito dele falar é o inominável, né? É a única maneira que ele consegue falar. A gente, em tempos de inominável e de pandemia e tal, como que vocês estão observando aí esse momento, pensando um pouco qual que é a tarefa que a gente tem para fazer nesse momento, como que tá, para onde que nós estamos indo? A América Latina viveu, né, aí 15 anos, 16 anos de um processo de levante, né, dos movimentos sociais, movimentos populares, governos mais progressistas, menos progressistas, e a gente tinha a locomotiva que era o Chaves, né, é impossível deixar de lado a liderança desse homem extraordinário. E que realmente era ele que puxava esse movimento e que fazia com que esses países se alinhassem àquele pensamento dele. Com a morte do Hugo Chávez, todo o processo de intervenção estadunidense nos países latino-americanos ficou mais forte, já não tinha mais a locomotiva, né? Então, toda aquela construção de unidade que o Chaves tentou fazer com a Unasur, com a Petrocaribe, com uma série de entidades que eram entidades de integração latino-americana, isso tudo foi se acabando, né? Porque aí o Império veio com força, colocando os seus parceiros, né, no controle dos países, né? Tem aí a ocupação do Haiti, tem o golpe em Honduras, tem o golpe no Paraguai, então vai tendo uma sucessão de problemas, né? Tem a eleição do Macri na Argentina, então nós vamos perdendo aquela unidade que a gente tinha construído aí sob o comando do Chávez. E aí vai se criando esses governos mais à direita, né? Então, por exemplo, agora, nesse momento, quando a gente está vivendo esse momento de pandemia, imagine se nós estivéssemos lá naquele período em que nós tínhamos uma América Latina bastante unificada, que a Unasur estava super firme, atuando em conjunto. Imagina como que nós estaríamos enfrentando esse momento, né? Só que nós não estamos mais naquele momento, cada país está enfrentando esse momento do seu jeito. E aí, Bruno, fica muito claro como é que os países dependentes enfrentam esses problemas, né? Porque já vinha uma crise econômica que já estava dada, e com a pandemia ela se aprofunda. E como é que os países atuam? E aí é muito importante, o Nildo Orix tem feito essa crítica, e ele faz essa crítica de maneira bem contundente,
a gente observar que não é uma questão de direita e esquerda, porque nós temos, por exemplo, no Brasil, um governo de direita, que é o Bolsonaro, e que tem se comportado de maneira irracional, entre aspas, porque não é irracional, é a racionalidade do capital, né? Mas que aparece para nós como irracional, de querer que as pessoas saiam para a rua, que vão trabalhar, que morra quem tiver que morrer e tal. E nós temos também o governo do México, que é um governo de esquerda, né, que foi eleito a partir de toda uma esperança nacional, que fosse um governo de esquerda, que fosse enfrentar o império, etc., e que está se comportando na pandemia da mesma maneira como o Bolsonaro. Né? Se tu pega, por exemplo, o presidente mexicano, ele anda por lá beijando criancinha, abraçando as pessoas, nesse momento dramático, né, em que a pandemia está avançando. E aí tu vê, por exemplo, governos como a Venezuela, que com todo o processo que está vivendo de guerra contra ela, desde 2015, uma guerra pesada contra ela, econômica e inclusive de tentativa de criar grupos internos, né, de guerrilhas internas, como que a Venezuela está enfrentando? Então, tu vê como que os países, mesmo sendo de direita, ou mesmo sendo de esquerda, como o México, não têm condições ou não têm uma estrutura de saúde capaz de chegar na população. E aí tu pega a Venezuela e vê que em menos de 2 semanas eles conseguiram informações de 16 mil venezuelanos, 16 milhões de venezuelanos, a partir do Carnê Pátria, que é um carnê que foi instituído para distribuição de alimentos. Então, assim, o controle que a Venezuela tem da pandemia hoje é impressionante. Poderia muito bem ser feito aqui no Brasil com o cartão do Bolsa Família também e outras técnicas desse tipo, né? Com vontade política, como estrutura e tal, né? Que a gente talvez já nem tenha mais ela tão forte. A estrutura tem. E lá eles têm os médicos cubanos também, né? Além dos venezuelanos, os cubanos, que estão indo de casa em casa. Quer dizer, aonde que uma pessoa relata que tem dor de cabeça, 2 minutos depois chega um médico. E assim é em Cuba. Então, nós temos aí uma maneira de constituir o serviço de saúde que se diferencia de todo o resto, né? Mesmo países gigantes como o México e o Brasil não têm uma estrutura assim. E olha que o Brasil tem o SUS, que também é uma estrutura diferenciada em nível de América Latina. Mas se tu pegares países como o Equador, que está morrendo gente adoidado lá, porque não tem condições, inclusive os próprios trabalhadores. Eu entrevistei há poucos dias um professor lá da Universidade do Equador, e 60% dos trabalhadores da saúde estão infectados. Ou seja, não tem nem trabalhador para cuidar das pessoas doentes. Né? E na Colômbia, as pessoas estão colocando bandeiras vermelhas nas suas casas para dizer, olha, eu não tenho comida, me ajuda. Ixi, Maria. Travou aquilo aí. Agora foi. Deu uma travadinha aí nos 10. Ih, travou de novo. Vamos ver se volta. Voltou de novo. E vamos ver se estabiliza. Estabilizou. Estabilizou, né? Voltou. Você estava falando da Colômbia, né? Que estava com a bandeira vermelha, dizendo então, eles criaram esse mecanismo, né? De quem está com as bandeiras vermelhas é porque está precisando de cesta básica e tal. Então, o que a gente tem visto na América Latina é o povo sozinho ajudando a si mesmo, né? Nós estamos vendo como que as comunidades têm que se organizar para elas mesmas darem conta da sua própria existência. Ou seja, as pessoas empobrecidas ajudando as empobrecidas, enquanto que as pessoas que têm mais recursos saem para a rua pedindo a volta das pessoas ao trabalho. Elas querem continuar vivendo bem e sem precisar se expor ao vírus, saem nos seus carrões fazendo passeata. Então, de certa maneira, Bruno, a América Latina hoje, da maneira como ela está, totalmente fragmentada, está assim, cada um enfrentando de uma maneira, né, e sem uma unidade, porque nós não temos uma instituição que unifique isso, nós não temos uma Unasur, nós não temos um Mercosul que atue em consequência, então nós não temos estruturas integracionistas que pudessem fazer com que essas questões como a pandemia, que é uma questão gigantesca, pudesse ser enfrentada de uma maneira mais solidária entre os países. E o que a gente vê é justamente os 2 países mais bloqueados, mais pisoteados, mais
ferrados, que são a Venezuela e Cuba, que são os países que estão tendo mais controle sobre a pandemia na América Latina. Cuba já mandou 16 brigadas médicas para outros países, né? Então, manda os seus médicos para outros países para ajudar na pandemia. E a Venezuela conseguindo controlar com a sua própria população. Então, são dois países que estão bloqueados pelos Estados Unidos, né, e pelos países europeus, e que hoje estão recebendo os cubanos com palmas, né, na Itália, na Espanha, porque eles não têm pessoas qualificadas para esse tipo de trabalho. Então, isso nos mostra a nossa fragilidade, mas nos mostra também o nosso poder, né? Porque imagine se a gente tivesse nessa situação de integração, como que nós poderíamos estar melhor equipados, né, de pessoal, de treinamento, de tudo, né? Mas não, cada um enfrentando o seu jeito. Elaine, você é jornalista, né? Inclusive, você cunhou o termo jornalismo da libertação. Se você pudesse falar também um pouquinho do que é o jornalismo da libertação e falar um pouco do papel da mídia, do papel da comunicação social nesse processo todo aqui que a gente está vivendo, né? A gente sabe que isso teve um papel importantíssimo na última eleição aqui no Brasil, né? Com essas novas mídias, essas novas tecnologias, via WhatsApp, mandando especificamente para a Elaine o que a Elaine precisa saber assim, né? Precisa ter contato, a mensagem que a Elaine precisa ter contato para a Elaine votar em tal pessoa. Quer dizer, uma coisa muito sofisticada, muito pessoa a pessoa. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão da comunicação, a importância da comunicação. Muitos têm falado também que agora, nesse momento, a gente não tem conseguido se comunicar como a gente poderia estar se comunicando com as pessoas, né? Enfim, toda essa questão da comunicação social na América Latina, que cumpre um papel para nós na psicologia, que é o espaço da formação das consciências, né? A gente sabe como a comunicação ela é central nessa ideia da formação das consciências populares, da formação das consciências das massas, das pessoas, das comunidades, dos pueblos. Como que é isso aí para você? Você como uma jornalista aí que observa a América Latina há um tempão, fala para nós, por favor. Então, esse o termo jornalismo de libertação, eu vou buscar em Dussel, né, que é um dos teóricos que eu estudo bastante, que é justamente ele cria a filosofia da libertação, onde ele trabalha essa ideia mesmo, né, de que o que é o universal? É o caído, é o outro, é a vítima do sistema capitalista, né, e é sobre essa pessoa que nós temos que tratar. Então, eu transmuto isso para o jornalismo, né, dizendo, olha, do que o jornalismo tem que tratar? O jornalismo tem que tratar dos problemas que atacam a maioria da população, que são as vítimas do sistema capitalista, né? Então, nós temos que fazer um jornalismo que consiga trazer essas vozes que existem para que elas possam se expressar, né? Não se trata de dar voz a quem não tem voz, porque, na verdade, todo mundo tem voz. Se trata de criar os espaços para que essas vozes que já existem possam se expressar. Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo aí há mais de 40 anos, que é justamente tentar trabalhar com a comunicação alternativa, popular, comunitária. Claro que a gente sabe que essa comunicação, no contexto do capitalismo, ela é uma comunicação de resistência apenas. Ela não é uma comunicação de ataque, né? Como é que uma Rádio Campeche, onde eu trabalho, por exemplo, vai se contrapor a uma Rede Globo, né, que atinge milhões de pessoas, enquanto que a Rádio Campeche atinge um entorno de 1 quilômetro, né? Então, a comunicação alternativa, ela é resistência, ela é importante, mas ela é ineficaz, né? E quando tu vê, por exemplo, um país como a Venezuela, que quando então assume um governo que está disposto a atuar com a maioria da população, o que esse governo faz? A primeira coisa que eles fazem é atuar na democratização do espectro comunicativo. Então, o governo do Hugo Chávez vai criar televisões públicas, vai incentivar as rádios comunitárias, vai incentivar toda uma série de construção de comunicação comunitária e popular que vai trabalhar em uníssono em nível nacional. Mas isso tem um comando de um projeto de país, né? E que nos países capitalistas isso não existe. Quem domina é a mídia comercial e acabou, né? E essa mídia comercial, Bruno, ela não tem a menor interesse em atuar no sentido de informar a opinião pública. Pelo contrário, o interesse é desinformar. Nós estamos vendo agora, por exemplo, no processo da pandemia, que o jornalismo assumiu um papel central nessa discussão, né? Nós estávamos vivendo um momento na comunicação em que o jornalismo estava morto, né?
todo mundo comunicava, ninguém mais acreditava no jornalismo, e o jornalismo está morto. Com a pandemia, o jornalismo ressurge, porque as pessoas estão em casa, elas não estão podendo buscar informação, e quem é que está saindo? É o jornalista. E então o jornalismo volta de novo a ter um foco sobre ele. Só que aí tu vai analisar a mídia, como é que a mídia está atuando, e tu vai ver que a mídia está atuando do mesmo modo como sempre atuou. A mídia traz informações importantes? Traz. Principalmente da pandemia? Traz. Mas ela faz uma crítica? Ela traduz o pensamento crítico? Ela traz outras vozes? Não. Então a mídia continua atuando da mesma forma. Tu vê, num processo como a gente viveu agora do presidente Bolsonaro, de ir para um comício, chamar ditadura e o AI-5, como é que a mídia se comporta? Ela se comporta como se nada. Ela vai lá, pega uma declaração de uma declaração do outro, mas não tem uma postura de dizer, olha, isso é absurdo, né? Isso é inconstitucional, e poderia fazê-lo, né? Mas não tem esse interesse, porque a mídia faz parte da classe dominante, e a classe dominante quer que o negócio continue, que a economia siga girando, né? Então não tem interesse de informar a sociedade. E nós vamos ver, Bruno, quando tudo isso passar, que nós não sabíamos nem 10% do que realmente estava acontecendo nesse período, porque não há quem nos informe, né? E a mídia não fará isso. A mídia popular está tendo dificuldades, né, nessa informação, porque está em quarentena, porque as pessoas estão em casa, e também não estão indo nos lugares, porque as pessoas que fazem mídia comunitária, elas não têm as condições de se proteger, como, por exemplo, um repórter da Globo, né, que tem todas as condições de estar protegido, de ter, enfim, né, então por isso nós também não estamos podendo, muitas vezes, comunicar a realidade. É feito um esforço, mas esse esforço é um esforço que, como eu sempre digo, né, apesar que as pessoas ficam bravas comigo quando eu digo, é ineficaz, porque não tem alcance massivo, né, a nossa mídia comunitária popular, ela não alcança a massa, ela fica no gueto. Então, tu pega, por exemplo, espaços como Jornalistas Livres, Mídia Ninja, uma série de outras propostas que são propostas ditas nacionais, que têm a pretensão de ser mais, né, estender seus tentáculos em nível nacional, mas qual é o circuito dessa mídia? É um gueto. Quem está ali dentro é quem já acredita naquelas coisas, quem está com o pensamento já formado, não chega na massa. Quem é que chega na massa? É a mídia de massa. É o WhatsApp, né? Então, assim, nós vimos o gabinete do ódio lá, que é controlado pelo filho do presidente, onde já se sabe, tem provas, já foram feitas denúncias com provas de que são disparados informações para o WhatsApp pessoal, né, que hoje eles têm o controle, porque eles estão no poder. Então, quer dizer, os caras têm tudo na mão, né? Eles podem disparar milhões de mensagens, enquanto que a gente tem o nosso guetinho ali, e que são convertidos, pessoas convertidas. Não adianta, tá, é importante manter o convertido, mas nós temos também que chegar, nós temos que chegar no... Não perder os convertidos agora. Mas a gente perde, perde, tô brincando. E quando eu faço a discussão da mídia popular, que eu sempre digo isso, que ela é ineficaz, mas eu digo assim, ela é ineficaz em nível de massa, mas ela é eficaz no sentido da gente não perder companheiros, porque a gente pode sim perder companheiros, né? Então nós temos que continuar existindo, né? Então significa que nós somos importantes como mídia popular, mas que nós não chegamos na massa, né? Eu não chego nem na minha irmã, que é uma pessoa que acredita no Bolsonaro, por exemplo. Então como é que eu vou fazer, né? Então, e é isso, a gente também tem que fazer a crítica, né, Bruno, que o PT esteve no poder durante 15 anos e não atuou em consequência. Não criou mecanismos, não criou canais, não criou instrumentos comunicativos populares. Ou seja, fez com que, quando chegasse a horda, nós não tivéssemos preparados para enfrentá-la. Né? Então, quando fiapinho da unha do que eles deram para os grandes conglomerados, a gente criava uma estrutura capilarizada de comunicação comunitária, enfim, né? De maneira muito presente, né? Que o Chaves fez na Venezuela, né? Porque tu vê tudo que a Venezuela vem passando, todo o drama popular, a fome, a falta de remédio, a morte das pessoas por violência interna, tudo que a Venezuela vem passando, como é que continua sustentando um governo?
né? Como é que aquele governo se sustenta? Ele se sustenta porque ele tem capilaridade, porque construiu uma rede, né, comunicativa, psicológica, social, espiritual, em que eles sabem que se aquele governo cair, quem vai se ferrar? Institucional, né? Tem lá o poder popular, né? Como é o nome do Exatamente. ministério deles lá? Ministério do Poder Popular, que é Ministério mais do Poder importante que Popular. todos os outros. É Então, isso. no campo da comunicação, nós somos absolutamente órfãos. E se tu pegares todo o restante da América Latina, tu vai ver o mesmo tipo de equívoco. A Bolívia, por exemplo, como é que o Evo Morales perde o poder? Perde o poder porque não construiu, ao longo dos anos que esteve lá, um processo de capilaridade que pudesse converter a população para o seu projeto, né? Então, também não atuou em consequência, né? Então a gente vai vendo aí como que esses governos ditos progressistas que nós tivemos aí nas décadas no início dos anos 2000, como que eles também foram frágeis no sentido de não compreenderem a importância da comunicação, né? E hoje nós estamos aí atropelados por essa comunicação das redes sociais e que as pessoas ficam completamente sem saber o que fazer com o que está acontecendo, porque nós não temos condições de competir com isso. Eu, Elaine Tavares, em casa, eu consigo mandar, sei lá, 100 mensagens no WhatsApp por dia. Imagina o Carluxo lá em Brasília, manda milhões. Milhões. Né? Eles têm empresas que fazem isso. Então, é como dizia um professor meu, nós estamos com nossas arminhas de rolha e os caras estão com os canhões de nêutrons. Rir para não chorar da tragédia também, né? Mas caminhando já para os nossos finalmente, como dizem, futuros possíveis, Elaine. A gente vê um momento aí de bastante turbulência. A frase nada mais será como antes tem sido dita pelos mais diferentes pessoas, dos mais diferentes matizes, né? Desde aqueles que falam que, nossa, vai surgir uma consciência agora, né? Sabe-se lá da onde, que de repente tudo vai mudar, até os que têm apontado como um momento de instalação de uma mistura de Admirável Mundo Novo com 1984. Quer dizer, a gente tem visto a China nesse momento aí de um jeito bastante importante, né? Ganhando protagonismo em diversas coisas, né? Enfim, acelerando o processo. Os Estados Unidos, nessa situação que está agora, em plena pandemia, crescendo, enfim. Né, a mensagem solidária de Cuba, de maneira bastante forte, também ganhando espaço. E aí? Para onde nós estamos indo? Dá para fazer um prognóstico assim? Eu tenho observado assim, até já escrevi um texto sobre isso, né? Sobre essas pessoas que dizem nada será como antes. Veja bem, o capitalismo está vivendo seus estertores. Só que isso não significa que ele vai morrer amanhã, né? Isso significa que podem ser 100 anos de estertores, né? Se tu estuda a história, tu vai ver, a Idade Média demorou, sei lá quantos anos, 400 anos vivendo seu estertor, né? E nisso, porque quando esses sistemas vão vivendo o seu fim, eles vão ficando mais violentos, eles vão ficando mais terríveis, né? Então é onde que se queimam as bruxas, é onde que se matam as pessoas, é onde que vem as guerras, etc. Porque é o medo de deixar de existir como sistema. E o capitalismo está vivendo isso, né? Só que assim, todo mundo fala da China. Antes da pandemia, a China já estava protagonizando inúmeras questões aqui na nossa América Latina. A China detém volumes imensos de terra no Brasil. A China detém volumes imensos de terra na Nicarágua, em Honduras, em vários lugares dessa América Latina. A China é o maior parceiro econômico já há alguns anos. Totalmente. Então, assim, vai entrando devagarinho, e tomando terra, e tomando espaço, e criando, pegando as terras mais ricas, a mineração, as terras férteis. Está assim em toda a América Latina. Se fizer aí um levantamento, vai ver que a China já está aí, né? Ela é efetivamente uma candidata bastante séria ao império, próximo império. Isso não significa que será mais ameno, né? Império é império. E se império existe, vai ser para nos explorar, não vai ser para ser nosso amiguinho, né? Então, não se trata aqui de discutir quem é melhor, se é o Trump ou é o presidente da China. Não, todos dois têm uma visão imperialista, né? E se a gente olhar bem, inclusive a Rússia,
né, com Putin, também tem uma visão imperialista. Então tem uma guerra imperialista aí entre eles, estão se matando, e quem vai sobrar na rebaba somos nós. Então isso é um problema. O outro problema é o seguinte, nós estamos vendo que em plena pandemia o capitalismo avança alucinadamente em todos os países. Enquanto nós estamos em casa, enquanto estamos os enfermeiros e os médicos lutando contra a pandemia, os congressos nacionais de todos os países estão votando Passando os horrores. É um massacre, Bruno. É um massacre na maioria da população. Que quando nós sair da quarentena, nós vamos olhar assim e vai estar tudo destruído. Entendeu? E sem reação. Sem reação, porque nós não temos aqui no Brasil as centrais atuando e nós não temos nos outros países. Que poderia dizer assim, mas estão em quarentena. Por favor, quem está em quarentena no Brasil é a classe média. Os trabalhadores, a massa dos trabalhadores está nas ruas trabalhando, indo trabalhar, sem ônibus, sem metrô, a pé, enfrentando o vírus e enfrentando esse drama todo, entendeu? Então, como é que o sindicato não vai atuar nessa base? Por que não tem o sindicato na porta do comércio? Por que não está lá o sindicato na porta da fábrica? Não, porque os sindicalistas conformam essa classe média e estão em casa. Isso é aqui e é na América Latina inteira. Então, nós estamos vendo aí todos os nossos direitos sendo destruídos e nós vamos sair da quarentena, sabe? Como Noé sai da arca olhando o mundo destruído. Só que sem ter levado nada para dentro da arca, porque nós não vamos ter nada, né? Então, isso é um momento gravíssimo. Então, eu acho que quando nós sair dessa pandemia, minha visão muito pessimista é que nós vamos sair pior, né? Agora, qual é o elemento que é o elemento imponderável, né? Que a gente também vê isso na história. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece arrasado, explode uma faísca. Explode uma faísca. E a massa avança, né? Então, pode acontecer, né? De quando sair da quarentena, quando as coisas voltarem mais ou menos a uma normalidade anormal, as pessoas se deem conta e explodam uma faísca. A gente tem visto que em todo o planeta os movimentos de direita, de extrema-direita, neofascistas, fundamentalistas, estão crescendo violentamente. Mas mesmo nos países onde eles já foram importantes, como é o caso da Polônia, aquela região lá, está arrefecendo isso aí também, né? Então, esse movimento do mundo, né? Uma hora para cá, outra hora para lá. E as massas organizadas, elas podem transformar. Então, assim, eu tenho um pensamento pessimista, otimista. Pessimista observando a realidade, que vê que não tem nada de novo no ar, que vai dizer que nós vamos sair, o mundo vai estar mais limpo, os bichinhos vão estar mais cuidados e nós teremos uma consciência planetária melhor. Não acredito nisso, né? Quando tu vê as manifestações dos fascistas brasileiros, tu não acredita, né? Eles estão batendo em enfermeiro, né? Estão batendo em enfermeiro, porque acham que os enfermeiros vão levar o vírus para eles. Então, esse tipo de gente não tem condição, né? Eu não acredito nesse mundo mágico que virá depois da pandemia. Não. Será um mundo destruído, destroçado, e que vai demandar de nós muito trabalho, né? Já que a gente não está conseguindo fazer esse trabalho agora, que a gente que eu digo são os sindicatos, os movimentos sociais, porque agora os movimentos sociais mesmo estão tentando sobreviver às pessoas, que as pessoas sobrevivam, organizando cesta básica, enfim, né? Que é onde eles podem atuar. Mas na organização mesmo da população, mostrando que isso que está acontecendo é consequência de uma série de outras coisas que aconteceram antes, que diz respeito ao modo de produção que nós temos, nós não estamos vendo ninguém fazendo isso, porque não está sendo possível, né? E porque nós também não criamos essa rede. Nós ficamos aí 15, 16 anos amortecidos, domesticados, né, por um governo que dizia ser dos trabalhadores e que acabou tirando do movimento social e sindical essa força, né, que sempre teve. Então, é um momento dramático, mas é também um momento inspirador, né, porque nos leva a pensar como pensava Simão Rodrigues, que é um grande pensador latino-americano, que dizia isso: na América Latina não temos que ser macaquinhos imitadores da Europa, nós temos que inventar. E ele dizia, ou inventamos ou morremos. E eu penso que esse pensamento do Simão Rodrigues, ele está muito atual para nós hoje. É momento da gente inventar, né, uma forma de sair desse inferno, ou morremos, né? E eu acredito que a gente inventa, porque nós somos um povo muito inventivo.
Beleza, Elaine, te agradeço, viu? Te agradeço muito. Acho que cumprimos aí nosso objetivo, que é dar uma visão bem feita, com profundidade, com agudeza sobre a América Latina. Agradeço demais a oportunidade de estar junto de novo aí, trabalhando, fazendo alguma coisa, tecendo juntos aí. E seguimos, né? Manda um abração pro Nildo. Uma hora eu vou cutucar o Nildão para fazer um negócio aqui também com nós. E todo o povo lá de ela, viu? Legal. Te agradeço muito. Obrigada, Bruna. Aproveito para deixar o recado aí que o pessoal entre na nossa página do IELA, apesar das quarentenas, aí estamos produzindo bastante, entrevistando pessoas de toda a América Latina, trazendo a informação aí para vocês, tá bom? Uma informação, uma análise profunda, né, para poder compreender esse nosso universo. Um grande abraço para ti. Valeu, massa. Obrigado, Elaine. Até. Tchau. Tchau, tchau.